O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus partiu da Samaria para a Galileia. E o próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de um evangelho que vai narrar o segundo sinal realizado por Jesus. O primeiro sinal que Jesus realizou, o primeiro milagre, foi nas bodas de Caná, na Galileia, quando Jesus transformou a água em vinho. Aqui neste texto nós podemos dividi-lo em duas partes. Primeiro, Jesus que foi a Jerusalém. Jerusalém, conhecida como a cidade sagrada, onde havia o templo. Judeus que iam lá aos sábados para ouvir a Torá, a palavra do Senhor. Só que Jesus também não foi bem recebido. Jesus não foi bem honrado. E aqui o próprio Jesus ele vai afirmar que nenhum profeta é honrado na sua própria terra. Quando a gente pega esta afirmação e a coloca no nosso dia de hoje, nós podemos entender que nós, pelo batismo, também somos profetas. E o profeta não é somente aquele que fala em nome de Deus. Não é aquele somente que denuncia o erro. Mas o profeta na Sagrada Escritura, ele é conhecido como porta-voz de Deus. Deus se utiliza do profeta para anunciar, para se aproximar do seu povo. E aqui Jesus disse que um profeta não é honrado na sua própria terra. E é bem verdade que quando a gente coloca essa afirmação no nosso contexto enquanto cristãos, a gente percebe
que é dentro da nossa casa, na nossa família e até no trabalho, que nós somos mais desprezados por causa da nossa fé. Basta você fazer aí uma reflexão. Dentro de casa, às vezes, queremos dar bons conselhos, dizendo aos filhos e à família: olha, vocês precisam voltar para a igreja, vocês precisam rezar mais. E quantas vezes nós escutamos pessoas da nossa casa zombando e até criticando por causa do nosso bom testemunho, por causa da fé que nós queremos viver. Mas Jesus, ele foi muito sábio, ele não se deixou levar pelas críticas, mas ele continuou cumprindo a sua missão. E assim deve ser também cada um de nós. Não se deixe intimidar por nada nesta vida. Há muitas coisas no mundo de hoje que querem nos tirar da presença de Deus, que querem nos fazer duvidar do poder de Jesus, mas temos que continuar com Ele, porque só Ele nos dá a vida eterna, só Ele nos dá a salvação. A segunda parte do Evangelho é que quando Jesus ele chegou em Cafarnaum, diz o Evangelho, que apareceu um funcionário do rei, um homem pagão, que tinha o seu filho muito doente, que estava às portas da morte. E aqui quero levantar uma questão bastante interessante que vai de encontro à nossa vida de hoje. Esse funcionário do rei, ele não era seguidor de Jesus, ele era um pagão, ele não tinha fé. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele acorreu até o mestre, porque ele tinha um filho que estava muito doente, estava quase morto. E aqui o sentido que nós podemos dar é o seguinte, que esse funcionário que era pagão estava à procura da fé. Ele já estava no caminho confuso, sem saber onde procurar a solução para o seu filho. Quando a gente pega esse contexto e coloca hoje na nossa vida, será que nós também, em algum momento da caminhada, não nos sentimos confusos, perdidos? E às vezes nos perguntamos: Senhor, onde que Tu estás? Será que o Senhor não vê o meu sofrimento? Será que o Senhor não vê a minha dor? Quantas vezes nós passamos por momentos difíceis e nos perguntamos: onde que está Deus? Será que Deus está vendo a minha dor e o meu sofrimento? E a resposta é sim, Deus está vendo. Só que Deus também ele tem uma pedagogia própria de agir. Com aquela dor e aquele sofrimento que a gente passa na vida, Deus sempre tem algo a nos fazer crescer, a amadurecer, a mudar a visão, mudar a direção. Tudo na nossa vida cristã, ela sempre tem um sentido positivo. É a gente que às vezes coloca um sentido negativo. Ah, não vai dar certo. Ah, tal situação não tem solução. Nós não podemos pensar assim. Tudo nesta vida tem solução, porque se eu tenho Jesus, eu já tenho a solução, Ele é a solução. Se eu tenho Jesus, eu tenho a salvação, porque Ele, por excelência, é a salvação. Então, aquele funcionário do rei foi até Jesus pedir a Jesus que o curasse. Jesus disse assim para ele: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Quando Jesus falou isso, gente, Ele está falando para nós também hoje. Vamos ficar alerta e tomar muito cuidado, porque às vezes a gente no cristianismo só procura Jesus para que Ele resolva nossos problemas. A gente às vezes vai atrás de Jesus só atrás de milagres, de sinais, de curas. E olha, isso não tem problema nós procurarmos Jesus por causa disso. Temos que pedir a Ele a cura. Temos que pedir a Ele milagres. Mas só que uma alerta a gente precisa tomar cuidado. Que eu não posso buscar Jesus
só para Ele fazer milagre na minha vida. Eu preciso buscar Jesus porque eu quero que Ele seja meu Deus. Eu quero que Ele seja meu Senhor. Se eu busco Jesus, é para que Ele mude a minha vida. Eu acho interessante que tem pessoas que se dizem católicas e que falam assim: eu não vou na igreja não. Lá na igreja só tem um bando de gente hipócrita. Graças a Deus. Porque na igreja não é lugar de gente perfeita, é lugar de pecador. Se a gente vai à igreja e vai à missa, é porque a gente precisa de Deus. Não é porque a gente é melhor do que quem está lá fora. Nós estamos aqui porque a gente precisa de Deus. Então, mais hipócrita é quem vai dizer isso. Porque hoje não tem ninguém, dentro e fora da igreja, que possa dizer: eu não tenho pecado. A primeira carta de São João vai dizer: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Isso é palavra de Deus. Primeira carta de São João: quem disser que não tem pecado é mentiroso. Todos nós temos erros. Todos nós temos hipocrisia na vida. E nós buscamos Jesus para quê? Para que Ele nos converta. Para que o dia que morrermos, sejamos dignos de entrar na vida eterna. Para terminar e para concluir esta reflexão, Jesus então disse para aquele funcionário do rei: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Olha que relato bonito. Quando o funcionário escutou a palavra de Jesus dizendo: podes ir, teu filho está vivo, teu filho está curado. O que o funcionário fez? Acolheu a palavra de Jesus e voltou para casa. O que nós viemos fazer na missa? Ouvir a palavra de Jesus, acolhê-la no coração e, quando voltar para casa, colocar em prática tudo que nós ouvimos. Isto aqui é de fato acolher e viver na palavra de Deus. E olha que aquele funcionário recebeu uma grande graça. E ainda vai dizer no finalzinho do Evangelho: então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Quer dizer, por causa da fé daquele homem, toda a sua família abraçou a fé. Para terminar e concluir, o que esse texto também tem a nos deixar como mensagem? Se na sua casa ainda não tem pessoas que vão à igreja, vá por elas. Se na sua casa não tem ainda ninguém que está rezando, reze por elas. Porque Deus precisa de você na sua casa, que ore bastante para Deus converter a sua família. Porque aqui no Evangelho de hoje, pela fé do funcionário do rei, toda a sua família abraçou a fé. Então, continue firme, continue rezando pela conversão da sua família, porque na hora certa, Deus vai agir e vai transformar a vida da sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.